Então, boa tarde a todos, bom dia para quem ainda não almoçou, no nosso caso. E eu vou dar início, então, ao Almoço STI, com a convidada Gabriela Azevedo. Aos que estão em casa e também para quem está aqui, eu informo que essa comunicação está sendo gravada e depois ela vai ficar disponibilizada no YouTube. Eu vou começar então com uma apresentação da Gabriela e depois deixo ela à vontade para falar a sua posição. A Gabriela Azevedo é doutorada em Direito pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro. Antes fez tudo em dobrado. Licenciatura em Direito e em História, 2 mestrados em Direito. Uma de suas dissertações foi publicada em livro, que chama Cidade e Política, Reforma Urbana e Exceção no Rio de Janeiro. Atualmente é pós-doutoranda do Instituto de Sociologia da Universidade do Porto. Em seu doutoramento, defendeu a tese Movimentos Sociais Maternos no Rio de Janeiro, uma análise através da teoria da reprodução social. Um título que já nos revela parte da sua vida, da sua luta política e da sua jornada científica, uma nunca distante da outra. Gabriela foi desde estudante, militante e ativista. Militou no movimento Mães Crias na Luta do Rio de Janeiro pela liberdade reprodutiva das mulheres e dignidade das crianças nascidas. Foi advogada popular do Instituto de Defensores de Direitos Humanos, do movimento de pais e mães de escolas públicas do Rio de Janeiro e, quando estudante, do movimento estudantil, sendo representante do centro acadêmico e do diretório estudantil. Mulher ativa, extremamente produtiva, estuda, escreve, já escreveu sobre transformação urbana, movimentos sociais, fascismo, Walter Benjamin, relações de exploração, dominação e opressão capitalistas, teoria da reprodução social, feminismo e direito, sem nunca perder de vista o materialismo histórico e dialético de seus objetos. Eu tenho o prazer de ser uma de suas parcerias nessa jornada e ainda mais prazer de vir aqui apresentá-la e ouvir. Muito obrigada pelo convite. Agradeço ao Instituto de Ciências Especiais pelo convite. Estar aqui nesse evento é uma grande honra, uma felicidade de estar não só nesse ambiente, mas partilhá-lo com uma investigadora que eu admiro muito, que é a Gabriela. Muito prazer de estar aqui hoje. Espero minimamente poder corresponder aqui às expectativas de um debate produtivo sobre trabalho e gênero na contemporaneidade. Eu queria começar com uma muito breve anedota, porque eu sei que o tempo é muito curto, mas eu acho que quando vou preparar as minhas apresentações, eu tenho ideias estéticas relativamente boas, mas uma grande dificuldade para a execução. E aí eu resolvi, então, me valer das inovações tecnológicas e tentar pedir ajuda para uma inteligência artificial, para remodelar apenas esteticamente a minha apresentação. E o que aconteceu foi que a inteligência artificial, na verdade, me propôs uma apresentação bastante diferente, fazendo uma defesa do uso da interseccionalidade em absolutamente todos os slides propostos. Então, assim, eu espero, ao final dessa apresentação, não apontar para essa conclusão que a inteligência artificial chegou, mas essa já foi uma primeira reflexão que eu acho interessante e importante da gente fazer hoje, né? Como que tudo que a gente produz, reflete, vai se encontrar no mundo, vai ser produzido, né? E vai produzindo sentidos. E essas inteligências artificiais, na verdade, elas são alimentadas por nós. E se a gente produz um conhecimento mainstream, que é analisar o trabalho de gênero pela interseccionalidade, ele vai entender e assumir que o correto, que a melhor linguagem, que a melhor forma de expor o seu objeto é através da interseccionalidade. Então, essa aqui é uma produção bastante contra-hegemônica, até esteticamente, e espero que dê para perceber. Ok. Então, o nosso problema inicial aqui é, na verdade, esse combate da naturalização da construção social da desigualdade de gênero. Não é um objeto que se inicia no século XX, mas é um objeto que vai tomar bastante destaque na discussão acadêmica, política, social no século XX. E que tem um desenvolvimento teórico muito importante no chamado debate sobre o trabalho doméstico. Hoje nós não vamos ter como
desenvolver muito esse momento, mas eu realmente considero bastante relevante e indico aqui uma busca sobre esse debate, que é fundamental para pensar a relação entre mulheres, trabalho e as várias maneiras de se refletir sobre isso. Os debates sobre gênero, então, eles têm implicações tanto do ponto de vista da tática e da estratégia política, como também da concepção teórica sobre o mundo que vivemos. Então, hoje, eu espero aqui apresentar algumas ferramentas analíticas que informam tanto essas estratégias, como também tentam refletir sobre essas realidades. Então, aqui, a gente vai tentar identificar e definir algumas dessas categorias, como trabalho, gênero, racialização, classe social, e tentar entender essas interações diferentes. Então, explorar essas diferentes perspectivas, ver alguns exemplos, identificar e criticar. Desde o início, né, eu já estou me colocando aqui como uma pessoa que faz e produz trabalhos no âmbito da teoria da reprodução social. O que é trabalho? Eu estou partindo aqui de uma definição marxista, é claro que no Capital a gente poderia pegar como uma definição mais básica de todas, que trabalho é o uso da força de trabalho. Então, a gente poderia falar de uma atividade humana que pode produzir valor, e é interessante que essa ideia de pode produzir não necessariamente produz. Uma atividade humana que não produz valor também pode ser definida como trabalho. Isso acho que vai ficar mais evidenciado conforme a nossa conversa avançar. E pode acontecer em diversos ambientes e em diferentes relações. É muito importante demarcar isso desde o início, porque a nossa ideia de trabalho, pessoa trabalhadora e classe trabalhadora, esteve durante muito tempo muito interrelacionada com uma imagem muito específica. Muitas vezes, quando eu vou falar, eu peço sempre, né, para as pessoas fecharem os olhos e tentarem imaginar um movimento de trabalhadores, ou tentar imaginar uma pessoa trabalhadora. Qual é a imagem que aparece na sua cabeça, que aparece na sua mente, à sua frente? Muitas vezes essa imagem vai ser um homem branco que vai ter uma aparência urbanizada e provavelmente ele vai ter uma relação de um trabalho formal, né? Ele vai ter um emprego. E não necessariamente essa é a imagem mais acurada da média da classe trabalhadora hoje, né? Na verdade, nós temos empregos cada vez mais precarizados, relações de trabalho cada vez mais precarizadas. A classe trabalhadora não é sequer majoritariamente masculina, também não se pode falar que ela seja predominantemente branca, também não se pode esquecer que ela pode ter diversas identidades, que ela pode ter uma relação muito específica com a sexualidade, que ela pode ter uma relação muito específica com, inclusive, serem pessoas portadoras de deficiência, pessoas com deficiência e diversas outras questões. Então, quando a gente pensa numa definição de classe trabalhadora, não necessariamente a gente está ligado a uma ideia que seja condizente com o real. Quando a gente pensa o que é trabalho, a gente também acaba por levar para essa imagem. E não necessariamente a gente vai chamar de trabalho aquela atividade que é exercida sem uma remuneração, mas essa atividade também é trabalho. E, consequentemente, a pessoa trabalhadora também pode estar deslocada, né? Essa figura pode estar deslocada da realidade. Então, é muito importante discutir o que é trabalho, porque faz parte aqui da nossa argumentação identificar que as mulheres, dentro da sociedade capitalista, sempre foram trabalhadoras. Muito especificamente, a sua posição na reprodução social as define assim. Inclusive, elas têm múltiplas relações de trabalho. A gente vai poder falar dessas mulheres como trabalhadoras em vários espaços, em várias relações, em várias definições diferentes. O gênero é uma construção social que envolve comportamentos, influencia subjetividades e varia historicamente. O que é ser homem não é o mesmo em Portugal no século XXI, no Brasil no século XIX, na Índia no século XV. Então, o que é ser homem é uma construção social. O que é ser mulher também é uma construção social. Gênero não é a mesma coisa que sexo, definido biologicamente. Aqui a gente está falando de projeções do que se espera de determinados comportamentos, papéis, identidades. Então, tem toda uma relação com como você desenvolve a sua própria subjetividade. E isso é muito importante para a conversa que a gente vai ter hoje. O que podemos entender por contemporaneidade? Muita coisa. Essa é a definição, inclusive, não foi a que eu botei primeiro, mas eu deixei ficar. Essa foi proposta pela inteligência artificial.
que é o período caracterizado por rápidas mudanças sociais, tecnológicas e econômicas, ou seja, isso não disse nada, né? Não tem uma definição. Essa descrição é absolutamente vazia, porque vários períodos podem ser caracterizados por rápidas mudanças sociais, tecnológicas e econômicas. A gente poderia fazer um recorte aqui em diversos locais e séculos e tentar entender isso. Mas a contemporaneidade aqui, na nossa conversa hoje, tem a ver mesmo um pouco com a história do tempo presente, com o momento que nós estamos. Então, pensar essa virada do século XX para o século XXI. Nós poderíamos demarcar de diversas maneiras, mas no contexto da conversa de hoje, eu ficaria por aqui. Então, essa análise da interação entre classe, gênero e racialização. Definir muito rapidamente uma noção de trabalho, com uma noção muito alargada, e, portanto, de pessoa trabalhadora com uma noção muito alargada também, e o que leva hoje a uma discussão muito profunda no seio dos movimentos feministas, mas também das várias perspectivas teóricas, é qual é essa relação que se estabelece, né? Uma vez que a gente consiga entender o que é trabalho, o que é gênero, né? E o momento no qual a gente vai falar, se a gente conseguir definir esse tempo do agora, qual que é a relação que existe entre essas categorias. Então, aqui eu queria apresentar várias propostas diferentes. Temos os sistemas duplos ou triplos e temos as perspectivas unitárias. Nos sistemas duplos ou triplos, nós vamos ter aqui uma certa justificação dessas, por exemplo, opressões de gênero, de racialização e outras, com a constituição de vários sistemas. Então, nós teríamos, por exemplo, na contemporaneidade, o capitalismo explicando a opressão, explicando aqui explicando a exploração, por que existem classes sociais diferentes, e a classe trabalhadora está numa posição hierarquicamente distinta da classe capitalista, burguesa, que detém os meios de produção, e a gente, então, teria outros sistemas que operariam em paralelo e que explicariam as opressões. Então, por exemplo, o materialismo feminista, e aí aqui a gente também vai ter, dentro desses grandes guarda-chuvas, muitas diferenças. Então, eu poderia, por exemplo, situar aqui na França e no Brasil. Poderia falar da Christine Delphi, poderia falar da Danielle Kergot, poderia falar da Helena Irata, e a gente teria, com alguma variação, uma definição de que a gente tem o capitalismo definindo uma situação econômica e o patriarcado definindo uma situação, entre aspas, social, uma condição das mulheres como oprimidas a partir de todo esse enquadramento que o patriarcado é capaz de dar. O patriarcado, então, é uma categoria transhistórica, é uma categoria que vem de muito antes do capitalismo, que tem, então, essa historicidade própria e que vai explicar e informar como que, na realidade atual, as mulheres têm uma posição, as mulheres se diferenciam dos homens, e se diferenciam não no mesmo nível, não com o mesmo status social, mas com mais precarização. Então, a gente tem as mulheres numa diferenciação em relação aos homens. E aqui a gente poderia associar, então, o salário e o capitalismo a essa questão da exploração, e o casamento e o patriarcado a essa questão da opressão de gênero. Mesmo as mulheres não casadas também sofrem as influências do patriarcado, que é essa possibilidade de dominação dos homens sobre as mulheres. Como eu disse, existe uma certa variação entre essas autoras, e a gente poderia ter esses sistemas operando muito autonomamente ou uma interação muito mais próxima, chegando a uma consubstancialidade. Para a interseccionalidade, a gente também tem alguns sistemas diferentes operando. Não necessariamente a gente está partindo aqui das mesmas premissas, né? A interseccionalidade tem uma relação muito forte com o pós-estruturalismo, mas não só. A interseccionalidade abarca uma pluralidade muito grande de pensamentos, de autoras. Então, desde Angela Davis, que não necessariamente vai ter essa relação tão intrínseca com o pós-estruturalismo, até a Kimberly Crenshaw, até a Patricia Hill Collins, que vão ter, sim, essa relação muito mais bem estruturada com o pós-estruturalismo. E a interseccionalidade, então, vai tentar olhar para vários tipos de sistemas diferentes operando ao mesmo tempo na realidade.
Então, a gente vai estar falando do capitalismo, que está concomitantemente operando com o racismo e o colonialismo, está concomitantemente operando com o patriarcado, que está concomitantemente operando com vários outros sistemas. A gente pode falar aqui de triplos ou mesmo de mais sistemas que conseguem estar aqui ao mesmo tempo acontecendo, né, e produzindo realidade. E a gente tem as perspectivas unitárias, que vão olhar para isso tudo e vão dizer, veja bem, é claro que a gente pode olhar para a realidade e entender que o racismo existe, e entender que a opressão de gênero existe, mas não necessariamente a gente vai chamar isso de um sistema de dominação autônomo. A gente vai entender que o que é economia, o que é capitalismo, o que é realidade, a partir de uma outra determinação, a partir de uma outra definição. Então, acho que a gente poderia dizer que há aqui uma visão não, entre muitas aspas, eu detesto essa expressão e como ela é utilizada de forma mainstream, não economicista do que é o capitalismo, né? É olhar para o capitalismo e vê-lo como uma totalidade. Entender as relações sociais capitalistas como relações que se produzem concretamente. Existe o capitalismo a partir da existência do racismo, a partir da existência da opressão de gênero. O capitalismo ele é definido e ele define tudo isso numa relação de co-constituição. Não tem capitalismo não racializado, não tem capitalismo não generificado. O capitalismo, ele se produz com isso. Significa negar a existência de um patriarcado prévio? Não, mas significa historicizar isso. E não dizer simplesmente que é tudo patriarcado, que é uma categoria que pode ser usada para explicar o que acontecia na Roma Antiga e o que acontece na Europa Ocidental ou na América Latina no século XXI. É tentar entender a historicidade da opressão de gênero e perceber que, sob o capitalismo, isso tem características muito próprias. Então, é mais interessante a gente conseguir determinar, a gente conseguir definir, a gente conseguir compreender a dinâmica das relações sociais capitalistas e tirar do capitalismo somente uma pecha de organização do que seja a vida econômica, como se ela tivesse qualquer tipo de autonomia, como se ela não fosse ela mesma a vida como ela é. Então, entender como que opera o racismo, como que opera a opressão das mulheres na definição e na dinâmica do próprio capitalismo. Então, a gente tem aqui também uma divisão, a gente tem a perspectiva das autonomistas, um peso muito grande, né, da escola italiana. Então, aqui eu poderia citar a Silvia Federici, poderia citar a Alessandra Misadri, né, Maria Rosa Della Costa, que na verdade vai remontar aqui um pouco para o fim da segunda metade do século XX, mas eu poderia estar pensando na Maria Mais e outras autoras também. E a teoria da reprodução social, que vai aqui ter uma divergência entre essas duas perspectivas muito forte, que é em relação a se o trabalho de reprodução social ele é um trabalho produtivo, né? Se ele produz valor capitalista ou se ele é um trabalho que não produz valor. A teoria da reprodução social vai argumentar que o trabalho de reprodução social, ou seja, o trabalho de produzir a força de trabalho, né? Eu acho que em linhas muito gerais, quando a gente fala de capitalismo, a gente sabe que é um modo de produção centrado aqui na produção de mercadorias, e a gente tem uma mercadoria que é a mercadoria especial, que é a força de trabalho. Ela não é produzida dentro de uma fábrica, mas ela é necessária para gerar valor dentro de fábricas e dentro de todos os outros espaços que compõem as relações sociais que nós temos hoje. Então, o que aqui a gente vai dar bastante ênfase vai ser ver todas as atividades necessárias para produzir a força de trabalho e depois recolocá-la geracionalmente e também regenerá-la dia a dia como um trabalho, as pessoas que a realizam como trabalhadoras e como, em um certo sentido, um momento prévio à geração de valor. Porque aqui são geradas as condições necessárias para a geração de valor, mas não necessariamente valor. Aqui a gente não tem efetivamente a geração do valor acontecendo. Então, aqui a gente tem uma perspectiva de totalidade. Se foi muito importante, se foi fundamental que a interseccionalidade e todas as outras perspectivas chamassem atenção para a centralidade da racialização,
da opressão de gênero para o que é a contemporaneidade, parece que agora faz muito sentido conseguir entender também a totalidade. Conseguir entender como que, na verdade, as relações sociais precisam ser vistas como elas são. A gente não consegue separar nos seres humanos qual parte da gente é racializada de determinada forma, qual parte da gente é generificada de determinada forma. A gente consegue entender essas relações na sua totalidade. E me parece que essa perspectiva é muito importante para a nossa atualidade. Então, essa perspectiva é de uma reprodução ideal do realmente existente, e não uma abstração desvinculada do terreno social em que a realidade se produz, citando Lukács. Eu vou mais à frente tentar trazer aqui uma imagem para a gente pensar nas perspectivas da interseccionalidade, mas sempre para falar de teoria da reprodução social, me valendo aqui, por exemplo, do David McNally e da Susan Ferguson, especialmente do David, eu trago essa imagem do rio. O rio, ele é produzido por uma série de elementos muito diferentes. E não tem rio se não tiver essa série de elementos. Então, eu acho que ajuda a ilustrar, ajuda a tornar um pouco mais concreta a argumentação da teoria da reprodução social. Tirar de um nível muito abstrato e trazer um pouco mais para a nossa compreensão. Se eu chamo de rio esse conjunto de coisas que estão dentro dessa aparência de água, isso não significa que eu estou negando a existência de todas as coisas que compõem o rio, mas que eu estou valorizando o movimento, que eu estou valorizando a produção o tempo inteiro dessa co-constituição necessária para o rio. Então, a perspectiva de trabalho presente na teoria da reprodução social restaura a diversidade do que é o trabalho e de quem é a pessoa trabalhadora, desenvolvendo aparato conceitual para entender o trabalho como uma experiência diferenciada, compartilhada, uma unidade concreta e diversificada. Eu trago essa citação e essa imagem porque eu acho que ajuda um pouco a gente a entender do que a gente está falando. O outro elemento que me parece fundamental é a centralidade dos corpos, né? Por que o corpo é importante para o capital? Por que o corpo é importante no capitalismo? A gente já falou um pouco dessa dinâmica da força de trabalho, mas ele se manifesta muitas vezes e a gente não tem como passar por cima da existência do corpo. Eu acho que o corpo também traz aqui uma discussão muito importante que a gente não consegue fazer hoje, mas eu vou deixar o pop-up, do que é a vida do capitalismo, né? Muitas vezes a gente tem a vida e o controle sobre a morte como uma das definições mais importantes do modo de produção. Mas a verdade é que a vida e o corpo vivo são fundamentais para a produção do valor. Então, a gestão da vida, ela é um elemento inescapável para a manutenção do capitalismo. E o corpo e a corporificação dessa gestão, dessa produção, desse dia a dia, também são fundamentais. Por isso, o capitalismo vai se ocupar de uma gestão dos corpos, vai se ocupar de um regramento sobre os diferentes corpos e vai organizá-los, vai hierarquizá-los nas suas relações. Eu vou tentar um pouquinho mais rápido, porque eu já vi que eu passei bastante tempo. Mas eu queria só também trazer aqui essa diferença, então, da teoria da reprodução social como um rio, como uma unidade, composta de vários elementos que a gente consegue entender, mas dissociando, viram outras coisas, e dessa abordagem de uma análise fragmentária. Então, no exemplo interseccional, eu vou ter, por exemplo, numa abordagem, várias ruas que se entrecruzam e se encontram num determinado ponto. Cada rua continua sendo rua, tem a sua historicidade muito própria e vai ser vista a partir dos seus elementos e características. Então, no arcabouço teórico, entre aspas, da interseccionalidade, a gente vai ter sempre uma argumentação de sistemas de poder que se interseccionam, que se encontram, que vão produzir uma realidade em um determinado ponto. Mas essa matriz de dominação vai ser de sistemas simultâneos, múltiplos, muito visíveis. E eles podem ter mais autonomia ou eles podem estar mais emaranhados. Aqui eu estou citando a Patricia Hill Collins e estou trazendo aqui essa perspectiva de vários e múltiplos sistemas emaranhados para reforçar que também existe essa variação dentro da interseccionalidade. E aqui eles vão trazer sempre essa ideia de estruturas, né?
Então, vou aqui trazendo a citação, né, falar de estruturas interseccionais que vão além da categoria de classe. Tem essa crítica muito forte na interseccionalidade de que a classe sobrepôs a subjetividade da classe trabalhadora, digamos assim. E eu acho que o que a teoria da reprodução social, olhando para a crítica da interseccionalidade, tenta dizer é que, na verdade, não se trata de uma superposição da classe, mas de ver também a classe como ela é, de não tirar da classe os seus elementos. Então, a gente não pode analisar racialização, a gente não pode analisar generificação, sexualidade, sem entender como as relações sociais capitalistas são produzidas. Isso não faria sentido do ponto de vista concreto, porque, como eu disse antes, as pessoas não são parte negras, parte pessoas com deficiência, parte pessoas gays. Nós somos uma totalidade em relação. Então, essas perspectivas, que são muito diferentes entre si, vão produzir leituras da realidade muito diferentes entre si. Eu vou ter clivagens, se eu partir, por exemplo, para essas abordagens mais fragmentárias, que vão olhar a realidade de um ponto de vista mais fragmentário, com relação às categorias e à experiência da pessoa com as categorias, né? Volto a dizer, então, olhando o indivíduo como um indivíduo, uma pessoa que pode ter várias determinações muito particionadas em si. E eu posso ter leituras que façam menos clivagens, né? Que buscam aqui uma leitura mais totalizante. Isso também vai determinar aqui diferenças quanto a essa interação de indivíduos e coletividade. Então, se eu vou dar mais protagonismo, se eu vou dar mais centralidade na minha análise, ou no meu movimento, ou no objeto que eu estou olhando, dessa interação entre indivíduos ou em como eu consigo coletivizar uma determinada demanda. A setorização é muito importante também, né? Eu venho dizendo aqui ao longo da apresentação que um dos grandes méritos da interseccionalidade foi chamar a atenção para questões que passaram um pouco ao lado da análise, especialmente marxista, no último século, na última segunda metade do século. E como a gente vai organizar essa contestação é profundamente diferente também. E se eu vou dar maior ou menor centralidade para essas alianças e como elas acontecem, se elas são locais, regionais e globais. Chamo a atenção para aquele aspecto, né, que eu coloquei da interseccionalidade como uma ferramenta de análise hoje mainstream, que a interseccionalidade é adotada como ferramenta de análise em documentos institucionais dos países. A gente vai ver, por exemplo, em Portugal, todos os planos de combate à violência de gênero, à desigualdade, a gente vai ter a adoção do instrumental da interseccionalidade com esse nome. A gente vai ter isso no Brasil, a gente vai ter isso em organismos multilaterais, a gente vai ter a ONU adotando essa possibilidade de análise da realidade. E a gente vai ter isso, inclusive, sendo defendido por várias leituras não críticas. E isso a própria Patrícia Hill Collins, por exemplo, vai verificar também. A gente vai ter um prêmio Nobel de Economia tentando pensar distribuição, né, e redistribuição na Índia, que não necessariamente está aqui colocado dentro do espectro do que a gente poderia chamar de crítica, utilizando interseccionalidade e sendo lido também a partir da interseccionalidade. Então, há toda uma possibilidade, uma ampla gama de usos que acaba por tirar um pouco da próprio conteúdo dessa forma que ficou bastante aberta. Então, acho que realmente a gente tem muitas diferenças, a gente tem possibilidades muito diferentes de caminho a partir da adoção dessas ferramentas. Para terminar, muito rapidamente, olhar para alguns movimentos sociais, né? Análise de si e análise do mundo. Hoje, muitos movimentos sociais adotam a interseccionalidade como uma análise de si e do mundo, já que virou uma ferramenta mainstream, né? É até engraçado, porque quando a gente fala de mainstream e economia mainstream, a gente está falando de uma coisa profundamente não crítica, né? De uma leitura da realidade liberal. Mas a interseccionalidade pode profundamente se acoplar com isso, e ela hoje pode ser vista como mainstream, porque, evidentemente, ela tem um compromisso com a democracia, mas o que mais? Né? Ela tem muito pouco dentro dos seus próprios contornos, então ela consegue se amoldar muito bem à perspectiva de leitura mainstream liberal. Então, a gente tem hoje movimentos sociais, de uma forma geral, adotando, com alguma carga crítica, propostas e leituras interseccionais,
E aí eu vou citar aqui alguns exemplos. Por exemplo, a gente vai ter o Black Lives Matter sendo lido e projetando muitos postulados interseccionais. E a gente pode olhar também para esses movimentos, a gente pode tentar fazer uma leitura a contrassenso, né? Mesmo que assim eles se definam, a gente pode tentar tirar uma outra interpretação a partir disso. Eu fiz esse exercício na minha tese. O movimento Mães e Crias na Luta, ele se autodenominava um movimento que tinha ampla identificação com a interseccionalidade, mas eu tentei fazer entrevistas com as pessoas, e eu efetivamente fiz. E tentei fazer aqui uma leitura a contrassenso, tentando entender que o conteúdo dessa proposta interseccional, na verdade, era um conteúdo muito mais alinhado, por exemplo, com os postulados da teoria da reprodução social. E aí eu vou dar aqui alguns exemplos de movimentos que se inseriram a partir de algo mais que interseccionalidade. Por exemplo, a gente tem as greves gerais feministas, né? A gente pode falar, por exemplo, dos movimentos na Argentina, que estavam tentando propor aqui mesmo uma visão de mundo, estavam tentando propor aqui mesmo uma possibilidade política para além daqueles postulados interseccionais. Qual é a prioridade de agenda? Isso vai depender muito, né? Todas as prioridades de agenda são possíveis a depender do instrumental que você usa. A definição, a argumentação que eu tentei dar aqui hoje, agora já bastante corrida, é de que a teoria da reprodução social ela vai argumentar que não existe uma separação entre produção e reprodução no capitalismo muito demarcada espacialmente. Que a gente faz essa clivagem apenas para produzir um sentido pedagógico, em última análise, mas que isso, no real, total e concreto, a gente tem uma dinâmica de inter-relação muito profunda. Eu gosto de uma definição da Susan Ferguson que diz que a gente tem uma relação que ela é contraditória, mas necessária. Então, tudo que a gente tem de contestação se produzindo com mais destaque hoje, por exemplo, se a gente falar da libertação de um povo, da Palestina, se a gente falar mesmo da contestação das mães, sejam mães que estão falando de filhos que morreram nas mãos do Estado, mães que estão lutando por condições de vida digna para os seus filhos. Se a gente está falando de lutas sobre direito à educação, à saúde, a gente, na verdade, está falando de lutas, entre aspas, no âmbito da reprodução social. Mas o que é isso, senão uma luta contra o sistema como ele se organiza? Senão são lutas profundamente anticapitalistas. Então, falar de lutas no âmbito da reprodução social é falar necessariamente de uma desorganização em como o capitalismo está. E se isso acontece, provavelmente a gente poderia deixar de chamar de capitalismo. Então, me parece que é central falar nesses termos e entender que a luta dos trabalhadores e das trabalhadoras é muito mais do que luta por salários, é uma luta pela organização e pela condição da reprodução da própria vida. É por redefinir o sentido, a possibilidade da vida no capitalismo. Então, é discutir colonialismo, é discutir opressões, é discutir, sim, salários, e é entender como a gente pode conseguir redefinir tudo isso e ir além do que a gente tem conseguido fazer, né? Nos últimos anos, e aí estou falando de uma maneira muito, muito recente mesmo, a gente tem visto lutas que são muito curtas do ponto de vista do horizonte imaginativo, né? A gente tem produzido muita luta resistente para manter os direitos que a gente tem, sejam direitos reprodutivos, sejam direitos trabalhistas, sejam direitos de migratórios, né? Por exemplo, vamos ficar nesses 3 exemplos. E é muito importante a gente retomar esse horizonte imaginativo, de uma possibilidade de vida que seja diferente, né? No Brasil, nesse momento, está em discussão a escala 6x1. Trabalhar 6 dias e folgar um dia é um problema, se a gente quer redefinir o sentido de vida no capitalismo. E me parece que esse exemplo é um exemplo muito importante para mostrar essa relação contraditória e necessária, essa totalidade da vida no modo de produção capitalista. Porque a gente está falando de uma demanda do ponto de vista da produção, né, de como a gente organiza a produção,
mas a gente está falando de ter mais tempo. A gente está falando de ter qualidade de vida, a gente está falando de ter uma possibilidade de valorizar o seu ócio, o seu lazer, a sua família, aquilo que você bem entender. Então, não existe uma luta que se dê só em um terreno. Na verdade, essa relação é uma relação de unidade. Essa é uma relação que volta a gente o tempo inteiro para o fato de que o capitalismo é uma totalidade. Então, me parece que se as teorias dos sistemas duplos ou triplos avançaram no sentido de trazer aqui um protagonismo para subjetividades, sujeitos e mesmo objetos que não estavam tão bem observados até a segunda metade do século XX, agora é importante que nós consigamos definir a nossa totalidade a partir de todos esses elementos, mas que não percamos de vista que esses elementos não existem por si só. Porque é muito fácil a gente encampar um discurso de defesa dos direitos das mulheres, da autonomia da identidade de gênero, da autodeterminação sexual, reprodutiva, etc., e continuar produzindo um sentido de vida neoliberal, profundamente restrito. Então, eu acho que a teoria da reprodução social fornece a possibilidade de um enquadramento teórico e político, né, estratégico, muito mais radical, no sentido de imaginar outra perspectiva de vida, da gente conseguir mudar profundamente. A gente não se contentar com a inclusão das nossas subjetividades na conformação do modo de vida capitalista, mas que a gente consiga, a partir das nossas subjetividades, imaginar coletivamente um sentido de vida completamente transformador e diferente do que a gente tem hoje. Acho que acabo com isso. Obrigada e desculpa passar profundamente. A vantagem de estarmos pouquinhos é que fica mais à vontade, né? Para falar mais. Eu aproveitei e teci um comentário, sabendo, né, de adianto que você ia discutir teoria e perspectivas teóricas sobre teoria e prática, né? Então, eu vou primeiro tecer esse comentário e depois também quero fazer uma pergunta e abrir aqui para quem quiser participar, né? Então, eu acho que vocês também vão ter a mesma familiaridade que, desde que eu me conheço por gente, né, eu escuto, hora ou outra, alguém falando que, até em teoria, alguma coisa parece funcionar. Mas na prática, não sei, vamos ver, né? Então, primeiro, imagina-se uma teoria e depois testa-se ela em prática, né? Então, esse entendimento popular do que é teoria, inclusive, sendo um entendimento muitas vezes encontrado em ambientes acadêmicos, é de que a teoria é distante da prática, que a teoria é uma coisa, a prática é outra. O significado na teoria social fica ainda mais equivocado, né? A teoria fica entendida como uma espécie de receita, um prognóstico, uma futurologia a ser testada pela prática futura. Logo, a teoria passa a ser a imaginação bem esquematizada daquilo que a gente imagina que a sociedade seja, do modo como ela funciona. Sendo que o teorizar a ação humana, a prática humana nunca pode, como nas ciências exatas, ser uma previsão exata da atividade humana, porque a gente pensa e a gente muda as nossas ações. Sabemos que, independentemente das vezes que eu jogar uma borracha na mesa, por exemplo, ela vai cair certa velocidade diretamente sobre a mesa. Esse fato é explicado teoricamente, a teoria para explicar essa queda. Para além da aparência de uma borracha que cai na mesa, se explica aquilo que a gente não vê, o que está por trás da queda, né? A força, a gravidade, a velocidade, a massa, eu não sei física, mas toda essa relação de fatores que produz o resultado exato da queda. Logo, né, a ciência, o conhecimento objetivo é alcançado quando, por vias metodológicas e empiricamente verificáveis, desvendada pela aparência da queda, desvendamos pela aparência da queda o seu conteúdo, a sua verdade que está ocultada aos nossos olhos. Mas se tentar jogar um ser humano contra uma mesa, aí ele, na segunda vez, pelo menos, ele vai mudar de ação.
Ele vai lutar comigo, talvez, não sabemos. A teoria social não é uma provisão de como a coisa vai ser, mas de como a coisa é. Por exemplo, como aqui abordado pela Gabinha, pela Gabriela, sabemos que existe socialmente gênero, que existe raça, que existe classe. Isso existe, né? É um fato empiricamente verificado. Para dizer o contrário, só sendo mesmo muito negacionista. Mas por que ele existe? Quais são os fatores que fazem com que o gênero, por exemplo, se manifeste dessa maneira? E não só se manifeste, mas em formas de gêneros e práticas opressoras particulares aqui em Portugal, no Brasil, na Alemanha, em outros tempos, em outras sociedades, como a Gabi aqui já pontuou, com outras historicidades, com outro conteúdo, que não aqueles que capturamos na história do nosso próprio desenvolvimento, na história do desenvolvimento do capitalismo. Ora, não basta descrevermos a sua aparência, é preciso perceber por que ele aparece nessa forma, a partir de como ele é produzido. É preciso desvendar a aparência do gênero, da raça, da classe, das desigualdades, se esses são os nossos objetos. A sua verdade ocultada, a sua razão de ser e teorizá-la. Mas como então teorizar um ser social? Enquanto a ciência exata trata de fatores que estão lá, que existem física, química, biologicamente independentes da existência humana, a ciência social procura teorizar, conhecer objetos que existem em razão da existência humana, produzida pela ação humana. Portanto, os fatores que levam à sua produção só podem ser as relações sociais, porque ao nos relacionarmos, existimos, produzimos as nossas condições de existência e a nossa realidade. Como aqui também já citado pela Gabriela, Lukács diz que a realidade que vivemos nada mais é do que o resultado concreto da nossa prática. A totalidade é a realidade. Portanto, apesar da frase funciona em teoria, quero ver na prática, colocar a teoria como fruto da imaginação, a teoria é, ou ao menos tem de ser, a representação ideal do real. E se o real, se a realidade produzimos, a teoria social só pode ser a teoria da prática. Ela só pode responder, portanto, como a produzimos, porque a realidade foi assim, determinada. Então, agora eu queria entrar num outro tópico comentando de que é a questão da teoria e política, né? Então, contudo, eu e a Gabi muitas vezes conversamos que a teoria ela vem sendo abandonada, né? Não se entende a necessidade de teorizar, da teoria social. Ela fica como uma coisa chata, uma atividade ingrata, uma coisa difícil que nada altera, afinal, a prática. Mas conseguiria entender, mas se conseguíssemos entender o que somos, por que somos, como somos, sem teoria, conseguiríamos. É claro que eu conseguiria poderia descrever muitas coisas e sempre me faltaria, a partir da minha experiência sensível e até onde alcança o meu conhecimento. Mas eu saberia explicar o porquê, por exemplo, o gênero, a realidade existe dessa maneira. E se essa realidade me oprime, eu conseguiria dizer por quê e como ela me oprime? Conseguiria dizer qual é a gênese do nosso ser, ou a gênese do problema social colocado em análise? A gente só pode responder essas coisas ao dissecar as relações sociais, ao escrutinar, afinal, como nos produzimos e reproduzimos socialmente, como nos formamos, entendemos que somos a nossa própria gênese. A Gabriela trouxe aqui a perspectiva da totalidade sobre a realidade. Somos o resultado de uma totalidade de relações sociais. A nossa realidade se forma ao produzirmos as nossas condições de existência ao trabalharmos. Dessa necessidade de produção material de condições de existência, conjecture-se as relações sociais. Então, a perspectiva da totalidade acerta que, para além dos bens materiais de consumo da vida social, ao produzirmos a nós mesmos, também determinamos as formas que assumimos, de gênero, de raça, de classe, qualquer outra categoria de diferença social. Determinamos a nossa forma de trabalhar, de explorar, de dominar e de oprimir. A teoria, é claro, não vai permitir que eu altere o futuro, mas ao conhecer como as relações se forjam, como a gente se constrói, percebemos sem dúvida a gênese dos nossos próprios problemas, o porquê nos desenvolvemos dessa maneira, o que das nossas ações provocam este resultado,
e, com isso, o que deve ser transformado. Quando não temos teoria, não temos o dissecamento da aparência social. E a política ou a norma é tomada como teoria, como a verdade do nosso ser. E a razão da nossa forma de ser, a razão de ser o que somos, fica assim um tanto moralista, às vezes essencialista. Isso, tanto a interseccionalidade como as autonomistas, elas podem servir como um bom exemplo disso. A interseccionalidade, como a Gabi mostrou aqui, sofre do problema da gênese, de um problema ontológico. Ela identifica empiricamente a existência de opressões, até então não teorizadas, e faz com isso uma contribuição muito importante para a ciência social também, como bem pontuado pela Gabi. Contudo, a sua própria teorização, a tentativa de elevar ao plano do pensamento a realidade material, falseia a realidade. Para ela, a opressão de gênero existe porque existe essa forma de ser de modo autônomo, que originada num tempo e numa história já irrastreável, continua se reproduzindo daquela maneira, vidas e vidas afim, com uma essência própria, no caso ali, o gênero, a raça, a classe, logo essencialista. Mas ao se encontrar com outras formas de ser, que também se produzem de certa maneira, autonomamente, produzem uma novidade, um novo fato, que aí sim é próprio da contemporaneidade, em que essas essências anistóricas se cruzam. Não há gênese, não há totalidade, não há sequer produção histórica, e, portanto, transformativa de se ser. O porquê assim nos relacionamos fica fora do nosso alcance. A nossa forma de ser está fora do nosso controle, algo assim pré-determinado. A teoria vira ferramenta normativa e normalista. A única coisa que podemos fazer é remediar, como já disse a Cíntia Arruza, num artigo crítico às abordagens dualistas. Fazer o possível para que aquela forma de opressão que se manifestou não se manifeste não se manifeste mais com uma lei, com uma alteração de comportamento. Agora, né, tendendo sempre, então, ao moralismo de um comportamento, ou de uma lei melhor feita, de um povo que melhor executa as diferenças entre os seres, né? Tudo muito essencializado e moralizado. Agora, o que faz com que isso não surja, com que aquilo que vemos como um problema social, que identificamos, e faz com que aquilo não surja, não pode ser combatido, porque não há gênese, não há uma origem. O que se faz, o que a única ação que podemos ter, então, é normatizar, tentando evitar que algo se manifeste, que o ato discriminatório seja constrangido, sem nunca impedir que, afinal, a desigualdade se desenvolva. A autonomia também não foge muito ao seu essencialismo, né? Porque tudo, se produzimos, é valor. Qual é a possibilidade de termos outra história que não a capitalista? Que não guiada pela produção naturalizada do valor. Então, é preciso, sim, voltar à teoria, né? Mas do que vai, no final, a teoria? E aí eu queria levar a discussão para a estratégia da praxis, né? E baseada muito em duas comunicações, uma que eu ouvi recentemente e outra que nós estivemos juntos agora, e nos foi questionado, né? Porque geralmente na teoria materialista, né, da perspectiva da totalidade, ou a gente está falando ali, existe assim, né, o cru e o duro, ou numa projeção, como será, né, uma coisa, como que a gente vai se organizar quando superarmos o capitalismo, né? Então ele sempre fica muito ali no material, no que existe no passado, ou quase num desejo futuro, né, de como será quando superarmos esse problema que produzimos capital. E aqui, o caminho daqui para lá está no ar. Então, como estrategiar a prática? Como fazer o uso, não sei se esse é o melhor termo, né, teórico, do conhecimento que a gente consegue a partir de uma percepção de totalidade, materialista. Como que a gente consegue ter uma estratégia da praxis para uma libertação, para nos libertarmos dessa forma de ser opressora, dominante, exploratória do capitalismo. Então, Gabriela, eu queria aproveitar comigo nesse sentido.
que você, que é né, uma pessoa que tem muita experiência na luta organizada, sempre esteve envolvida, né, politicamente, na ação política direta, e tem agora a experiência do Brasil e de Portugal, falasse o que você percebe disso, né? Porque, apesar de serem formas, né, a opressão de gênero se manifesta de uma forma aqui e noutra no Brasil, porque as condições são diferentes, né? O nosso desenvolvimento histórico foi diferente. Mas a razão de ser, a nosso ver, é a mesma, né? É o fato de, ao nos reproduzirmos socialmente, reproduzirmos capital, né? Agora, cada um produz ali nas suas particularidades. Então, eu fiquei pensando assim, se o horizonte da luta é comum, né? O que nos comunga nessa luta, como lutar em particularidades tão distintas, né? E por que também os resultados, né? O que serve, por exemplo, da experiência sua do Brasil, de lá, que você conseguiria trazer para cá, nunca como modelo, né? Mas como exemplos. E assim vai, e vira e volta. E também abro o questionamento para a audiência. A gente pode fazer, se tiver bastante perguntas, a gente faz em ronda, senão a gente pode ir fazendo uma pergunta e comentando. Algum questionamento? Calma, pessoal, mas cada vez. Há perguntas, não? Rafa, a pergunta aí? Não. Não. Eu tenho uma pergunta, não sei se vocês já viram, deve ter virado já. É bem na esteira da sua pergunta, você roubou metade da minha pergunta. Mas, pensando nessa estratégia de ação, pensando de forma mais concreta, quando a Gabriela estava falando, me lembrei do livro O que Fazer, do Lenin. E a minha questão foi, existe uma certa estratégia de ação hegemônica dentro da teoria da reprodução social, algo é horrível falar, mas assim, estruturado dentro de um projeto fechado, numa tentativa de ação ou local ou assim, global? Essa é a minha primeira pergunta. E a minha segunda, ela é mais voltada, na verdade, para o interesse pessoal. Eu queria saber, porque a gente sabe que, né, é um alvo fácil de movimentos de extrema-direita, fascistas e neofascistas. E esses movimentos, eles articulam uma perspectiva antagônica muito mais pura, com muitas aspas, né, naquele sentido Carl Schmitt, de um amigo-inimigo. Eu queria saber se tem uma articulação discursiva e de mito político desses movimentos de extrema-direita diretamente voltado à teoria da reprodução social. Então, por enquanto, são essas duas. Se abrir mais, depois vem mais. Aí, Gabriela, muito obrigado pela apresentação. Foi magnífica. Podemos ir para essa e depois vamos para um segundo round. Tá. Só uma pergunta fácil, né? O outro lembrou do que fazer do Lênin, imagina. Nem ele, né? Mas vamos lá. Eu queria também só lembrar uma coisa nessa questão da visão dos sistemas, né, que a gente tem, que elas também podem conduzir a uma certa estratégia etapista, né? Então, primeiro a gente acaba com um sistema e depois a gente lida com outro. Primeiro a gente acaba com o capitalismo, depois a gente vê o gênero, né? Primeiro a gente acaba com o gênero, depois a gente vê o que a gente faz com o capitalismo. A gente vai ter, enfim, abordagens diferentes em cada perspectiva. Mas essa também é uma fonte de crítica, né? A partir da teoria unitária. E aqui eu estou me referindo à teoria da reprodução social como uma tentativa, né, de teoria unitária. Eu acho que, se o horizonte da luta é comum, a gente tem que lutar com essas características diferentes a partir de uma visão não etapista, a partir de uma visão não tão setorizada.
mas de uma visão articulada. Ou seja, eu acho que faz muito sentido aqui entender que qualquer articulação que se contraponha à maneira como a gente tem as nossas relações sociais organizadas hoje é uma articulação que deve ser valorizada, que não deve ser abafada, que deve ser projetada e que deve conseguir se articular em aliança com outros movimentos. Então, hoje, nesse momento, quando eu digo hoje, estou falando, né, de 2024, me parece que é difícil a gente pensar que a gente vai ter o partido político como o articulador da unificação das lutas num horizonte próximo, né? Isso pode vir a ser possível num outro momento, mas acho que hoje a ideia do partido como organizador das lutas mais setorizadas, ela está um pouco mais perdida do que ela estava um século atrás. Então, me parece que faz muito mais sentido a gente conseguir entender que as lutas estão sendo estruturadas a partir de movimentos mais localizados, mais setorizados, e que essa é uma realidade com a qual a gente precisa se confrontar, né? A gente precisa lidar e conseguir fazer essas alianças do que simplesmente negar que esses movimentos possam falar por si mesmos, né? Me parece que é muito importante entender o alerta da interseccionalidade, de que realmente vários elementos que compõem as relações sociais capitalistas foram negligenciados. Então, é preciso ouvir, é preciso entender, é preciso realmente participar desse chamado, mas não perder de vista o horizonte para além daquela dinâmica. Então, quando a gente chama a atenção desse horizonte de luta comum, do fato de que capitalismo a realidade que a gente vive, de que a gente explica a questão da opressão e da racialização, da opressão de gênero a partir do capitalismo, acho que a gente precisa realmente promover aqui essas alianças, promover esses encontros. Então, por exemplo, na questão da greve de mulheres, né? Volto a pensar sobre isso. O que é a greve de mulheres do ponto de vista internacional? É um chamado unificado que você tem que aderir ao que uma vanguarda propôs? Não. É você conseguir interrelacionar e fazer alianças entre movimentos que estão articulados nos territórios, né? Entender como que as mulheres campesinas se organizaram no interior da Argentina, como que as mulheres que trabalham nas fábricas se organizaram numa cidade industrial do norte, mais dinâmica, e entender como que todas essas formas de se colocar no local podem estar articuladas e têm que ver com um horizonte que é muito mais geral. Então, é possível, né? A gente está falando aqui de uma coisa que já aconteceu. Não teve, assim, uma adesão tão ampla, de modo que você possa dizer que foi um exemplo exitoso. Não, discordo. Acho que teve, sim, uma adesão, porque, na verdade, a própria figura da greve vem sendo profundamente esvaziada ao longo do último século. Então, a gente pensar que foi possível fazer uma greve de mulheres, mesmo que não tenha tido, vamos dizer, uma adesão da maioria das mulheres no mundo, me parece que é um exemplo altamente relevante e um exemplo em que a gente consegue articular vários tipos de pauta muito diferentes. Jornada de trabalho, educação, saúde, salário, etc. Então, eu acho que esse é um exemplo de como é possível ver essa articulação acontecendo na prática. E isso me parece que pode ser replicado a vários níveis, de várias formas. Mas é claro, né, que estou falando também muito a partir de já ter estudado esse objeto, né, das greves, e dessa experiência, né, de entender a luta política a partir mesmo de um engajamento necessário do corpo, porque também não acho que a gente consiga só produzir sentido, mesmo hoje, numa realidade profundamente digitalizada, a partir aqui das redes sociais, né? Eu acho que o corpo precisa estar em luta. E isso talvez é uma coisa que nos ameace muito, porque tentando entrar um pouco nas questões do Tiago, que, na verdade, isso é o que o neofascismo consegue fazer hoje, engajar também o corpo na luta,
né? É o neofascismo que hoje tem conseguido levar as pessoas para estar nas ruas, né? Consegue fazer isso digitalmente, consegue ter um espaço muito grande nas redes, mas consegue levar essas pessoas para produzirem atentados, para defenderem pautas ditas retrógradas, para realmente se colocar contra certas coisas e, enfim, a favor de outras, na rua, coletivamente. Essa ideia de massa, né? Essa ideia de uma coletividade, que é uma coletividade muito diferente daquela que foi proposta pelos grupos de esquerda nos últimos anos. Então, acho que essa dimensão do corpo, essa dimensão da articulação da luta é muito importante. Eu não acho que existe nos grupos estruturados hoje uma crítica à teoria da reprodução social, com o T antes, né? Mas a reprodução social, sim, né? Então a gente vê um engajamento muito forte, por exemplo, nas pautas contra a autonomia reprodutiva, né? De trazer essa questão das mulheres como sendo os corpos, né? Como sendo aqueles sujeitos corporificados que têm a missão de reproduzir a vida, e que isso é muito importante. E isso vai reduzir o espaço e a importância política para além dessa reprodução. Então, a reprodução, e não a teoria da reprodução social, é central nessas teorias, nessas estratégias, nessas práticas neofascistas que se desenvolvem. Porque o papel das mulheres é um papel muito importante. A submissão das mulheres é muito importante. E isso não é dissonante de você ter uma Giorgia Meloni, de você ter algumas mulheres encampando politicamente isso. Se elas forem porta-vozes da perda dos direitos das mulheres, está tudo bem. Né? Ninguém vai se espantar e todo mundo já sabe o que vai acontecer. E depois que o Trump tomar posse, haverá nomes de mulheres, né? A gente vai ver, isso vai acontecer no primeiro e no segundo escalão. E isso não significa um avanço da luta feminista, significa só uma certa tokenização, né? Significa que vai ter, na verdade, uma perda de direitos, mas que isso vai acontecer, às vezes, com faces de mulheres à frente desses processos. É muito importante para a estruturação dessas estratégias neofascistas que as mulheres se identifiquem a ponto de não se oporem, mas se coloquem dentro do papel que lhes cabe. Então, vai acontecer essa tensão, porque ela acontece mesmo, isso é historicamente verificado. Agora, o que talvez então poderia ser essa teoria da ação? Eu acho que realmente seria a gente olhar para essa articulação profunda, para essa impossibilidade de separar o que é uma luta no âmbito da produção, o que é uma luta no âmbito da reprodução, né? Volto para essa parte da comunicação. É entender que qualquer engajamento político coletivo, crítico, a organização das relações sociais hoje tem potencial. Né? Aqui, voltando um pouco às minhas raízes benjaminianas, o Benjamin fala que a gente tem só uma frestinha, né? É só uma janela no tempo político muito pequena se abre para a gente fazer uma possibilidade de uma revolução, uma mudança em como a política se estrutura. E me parece que nenhuma dessas fagulhas, dessas centelhas, pode ser perdida, né? Muito pelo contrário, que a gente precisa mesmo valorizar e reconhecer essa agência, essa subjetividade política e conseguir tecer essas alianças e conseguir produzir esses sentidos coletivos e aí trazendo agora de novo a coletividade para esse conteúdo que as esquerdas vêm dando.
Assim consegue. Está sem micro. Está com o micro ativado. O problema deve ser do computador, então. Falo com isso? Pronto, ok. Bom, é... agora estou ouvindo. Pois é, é difícil, né? É só procurar por exemplo, Ah, é? Ok, então já se. Não, sabe. Tá bem. Pronto. Não, tá bem. Pronto. Por muito que eu tivesse uma memória excelente, eu não vou conseguir lembrar bem onde eu parei, né? É, e eu acho que vai ficar, talvez essa outra questão vai ficar um pouquinho perdida, mas eu entrando um pouco nessa ideia do amigo inimigo e da relação com os movimentos fascistas, eu lembrei que estava, mesmo hoje, lendo um livro sobre o 8 de janeiro no Brasil, que foi uma contestação dos movimentos de extrema-direita, né, que nós tendemos a chamar atualmente de bolsonarismo, ao resultado das eleições em que o presidente Lula foi eleito no Brasil. E, e eles conseguiram produzir um sentido político de unidade entre aquelas pessoas, que trouxe uma inovação interessante, que foi a invasão de Brasília, né? Que Brasília, até então, no contexto brasileiro, era muito intocada por parte da esquerda. Tivemos muito poucos episódios de depredação de patrimônio em Brasília, desde que a capital foi construída. Entretanto, no 8 de janeiro nós tivemos mesmo muita destruição. E um pouco é tentar pensar como se consegue uma mobilização de corpos, um comprometimento político tal, que leva essas pessoas para a rua com essa questão da construção do inimigo, né? E esse inimigo é um inimigo muito ligado ao que a gente tenta analisar bastante dentro da teoria da reprodução social. Então, esse inimigo, ele vai ser designado como um comunista, isso é bastante ilusório, né? Mas é uma pessoa defensora da ideologia de gênero, que também é uma coisa ilusória, mas que traz aqui para a gente toda essa questão da subjetividade política. Esse inimigo, ele é contra a religião e a religiosidade cristã. Esse inimigo, ele tem várias características. E o que precisa acontecer com ele, ele precisa ser destruído. Então, isso me implica tanto, isso é tão importante para mim que eu vou para a rua e eu me sinto parte de uma comunidade, que é uma comunidade que é composta por vários outros indivíduos que pensam como eu. E o que isso significa? São indivíduos que estão muito alinhados com uma ideia muito forte da meritocracia, do empreendedorismo, da possibilidade da busca de soluções individuais dos problemas concretos, sociais que eu tenho na minha experiência de vida. E que quem está no caminho, quem não me permite alcançar o meu sucesso, é o Estado e é esse inimigo, né? Até porque esse inimigo está profundamente identificado com o Estado. Então é quase como se fosse uma coisa só. Então não tem problema eu destruir aquilo que significa o Estado, porque eu realmente quero acabar com ele. E essa é uma distopia que é muito interessante para a gente que, na verdade, está tentando pensar formas de ultrapassar o capitalismo. Porque, na verdade, Brasília, sim, é um símbolo no Brasil, né, na realidade brasileira, de um certo triunfo dessa democracia liberal, defensora dos contornos da sociedade capitalista no Brasil. Então, sim, tem que ter sido um desejo
das forças de esquerda, em um certo sentido, destruir Brasília. E isso não estava tanto no nosso horizonte, e isso passou a ser um horizonte dessas pessoas que estavam ali e que continuam dispostas a fazer isso, né? Na semana passada, um novo atentado, dessa vez de uma pessoa só, acontece em Brasília com esse mesmo desejo, com esse mesmo ímpeto. Então, o que a teoria da reprodução social, eu acho que ajuda a gente a entender é como que não existe esse outro unificado, esse inimigo, mas o quanto é necessário acontecer essa articulação de diversas pautas, o quanto que a gente não está falando sobre identidade, né? Ou coisa de movimento identitário, não é sobre isso. Na verdade, quem está falando de movimento identitário é a extrema-direita, né? Que está fornecendo uma identidade profundamente marcada do que é ser uma pessoa de direita, do que é ser uma pessoa conservadora. Né? Por exemplo, na eleição dos Estados Unidos, quem trouxe a pauta trans foi o Trump. Foi ele que colocou isso, e aqui eu não estou, obviamente, colocando a Kamala como uma pessoa de esquerda, né? Por favor, eu preciso fazer ressalva. Mas ele que trouxe isso para o debate para poder forjar essa ideia de inimigo, para poder dizer que o outro, né, nesse caso, que a outra era defensora dessa destruição dessa comunidade de sentidos imaginada. Então, o que me parece que a teoria da reprodução social é profundamente promissora no sentido da gente entender a realidade e desenhar as estratégias políticas e teóricas, né, conseguir explicar a realidade como ela é e tentar pensar ultrapassá-la é a partir de entender isso, quem são as pessoas, né? Por que que todas essas pessoas são e devem ser vistas como trabalhadoras? Quais são as alianças que elas podem fazer? Quais são as articulações possíveis? Como que a gente consegue produzir uma resistência às relações sociais como elas existem hoje, a partir desse sentido de coletividade? Enfim, eu acho que já está aqui muito, muito alongado. Agradeço profundamente a paciência das pessoas por escutarem minha voz por tanto tempo. Eu mesma tenho dificuldades. Muito obrigada por isso. Se as pessoas que estão online tiveram qualquer questão, se sintam muito à vontade para me procurar por qualquer meio. Eu deixo os meus contatos à disposição para continuar esse debate e vários outros que possam surgir. Então, muito, muito obrigada. Alguém quer fazer mais uma pergunta? Dessa, não quer fazer um comentário? Não sei, nós temos Se calhar é melhor Sim, mas durante o Não, áudio, tá. não sei. Continuamos. Deixa o almoço, a gente conversa. Isso. Tá bom. Obrigada. Obrigada, Gabi. Obrigada.